Olá, olá, eu sou a Thaís Ribas e hoje eu tô aqui para te convidar, te conduzir a uma meditação e é na verdade um rastreamento do seu corpo. Esse rastreamento vai te ajudar a estar mais em você, a estar mais ancorada, a perceber como você está se sentindo e a manejar, a regular, a abraçar o seu sistema nervoso. Então, primeiro eu gostaria que você pudesse ficar de uma forma confortável. Pode ser sentada dessa forma como eu tô, pode ser eventualmente colocando um bloquinho debaixo dos seus glúteos. Isso ajuda muito as pessoas que acabam ficando sentadas com o joelho um pouco mais para cima. Então, quando eu subo o quadril, eu consigo relaxar um pouco mais os meus joelhos, relaxar um pouco mais as minhas virilhas para conseguir sentar de uma forma mais confortável. Se você já tem essa amplitude, né, do afastamento das pernas, dessa abertura do quadril, mas você quer aliar um pouquinho mais de fofinho, um conforto, a gente está falando de um rastreamento do corpo, de perceber como ele se sente, talvez seja interessante você aliar uma almofada ou mesmo uma mantinha que te dê esse suporte um pouco mais macio. A gente vai começar primeiro aqui, então, sentadas, sentados, respirando um pouco. Depois a gente tem algumas solturas do corpo de pé. E aí a gente retorna para essa meditação sentada para respirar. Então, primeiro a gente vai chegar no corpo, depois a gente movimenta um corpo, né, para a respiração fluir um pouco melhor e depois a gente retorna, de fato, adentra a nossa meditação. Então, aos poucos, procure então os acessórios ou mesmo aquilo que te parecer confortável, confortável para o teu corpo. E no seu tempo, você vai chegando, estabelecendo essa relação da tua coluna vertebral, percebendo as partes do seu corpo que tocam o chão. E agora, ou daqui a pouco, quando você se sentir mais confortável e mais seguro, mais segura, você pode fechar os seus olhos. Gentilmente comece a inspirar profundamente pelas suas narinas. Solta o ar pela boca, traz alguns suspiros. Tenta fazer esses suspiros de uma forma ampla, com a boca bem aberta, cedendo bem a tua mordida em direção ao chão. Aos poucos, vai construindo uma respiração que flua preferencialmente pelas suas narinas, tanto inspiração quanto exalação. Começa então a perceber as partes do seu corpo que tocam o chão, as partes do seu corpo que tocam outras partes do corpo. Cede o peso dos isquios, dos glúteos em direção ao solo e alonga, cresce a tua coluna vertical e vertebral, em direção ao céu. Então o glúteo quer sentar, quer ceder, mas a coluna vertebral quer ascender, quer subir até o topo da cabeça. Além do seu centro, percebe as suas lateralidades, cada um dos braços, mãos, dedos, o toque das mãos sobre alguma parte do seu corpo, eventualmente sobre os joelhos. Distribui o peso do seu corpo entre um lado e o outro, equilibra o peso da cabeça. Continue inspirando e exalando preferencialmente pelas suas narinas, observando a forma do ar que entra, a forma do ar que sai e como você se sente a cada etapa. Percebe essa ideia do corpo se preencher e se esvaziar.
E deixa a respiração atuar como movimento. Deixa a tua respiração abrir caminho, tecer caminho no corpo, pelos tecidos, pelos ossos, pelos órgãos. Gentilmente reúna as palmas das mãos em frente ao coração, palma da mão tocando a palma da mão. Cede então o peso da sua cabeça em direção ao centro do seu coração, curve-se diante de si mesmo, de si mesma. E para por alguns instantes para colocar uma intenção específica na prática, algo que sinta que está pulsando aí com você. Então, inspira e levanta a sua cabeça, exala ainda aqui. Entoamos o mantra Om uma única vez. O mantra aqui dentro do yoga dá origem a tudo que existe. Inspira. Aos pouquinhos baixa os braços, gentilmente desvenda os olhos. E eu vou te convidar a levantar do seu tapete de uma forma a assistir quais são os apoios que o seu corpo vai fazer para responder essa postura ereta. Então faz isso com bastante calma, com bastante tranquilidade, percebendo de fato como é que você se levanta. Ao levantar, você pode dispensar então os seus acessórios e voltar para o seu tapete ou para a superfície que você está praticando. Eu vou te convidar a afastar seus pés numa largura que seja confortável para a amplitude do teu corpo, principalmente para a amplitude do teu quadril. Então, desde já, a gente não vai se apertar no corpo, a gente vai pedir espaço e a gente vai ir adentrando esse espaço. Aos poucos, pode fechar os seus olhos. Tenta perceber antes de ajustar a sua postura, como é que está a tua postura. E aí, gentilmente, a gente vai começar a alinhar lá da base dos pés até o topo da cabeça. Então, eu vou te convidar a perceber um tripé no seu pé. Distribui o peso lá para o calcanhar, depois distribui o peso do pé para a borda média e, por último, naquela bolona debaixo do dedão do pé, no metatarso. Percebe se seus joelhos, assim como os meus, não estão hiperestendidos. Dá uma microflexionada e empurra os pés contra o solo. Desse tônus que começa a emergir nas pernas, começa a crescer a coluna vertebral, encaixa o cóccix. Então a gente não quer nem uma lombar muito para trás, nem uma retificação da tua coluna. A gente quer buscar uma curvatura equilibrada, e isso só você pode saber percebendo aí no teu corpo. Encaixou tudo como se você empilhasse uma vértebra na outra, distribui o peso do corpo entre os dois lados, percebe os dois braços, percebe o peso dos dois braços. De uma forma bem gentil, vem crescendo a coluna vertebral até chegar ao topo da sua cabeça. Equilibra o peso da cabeça, nem muito para frente, nem muito para trás, nem de um lado, nem do outro. Usa a sua cervical como esse grande pedestal que sustenta a sua cabeça. Tenta se perceber presente aqui. Continua respirando de uma forma abundante na caixa torácica. E agora eu vou te convidar a exalar de uma forma lenta e longa. Você eventualmente pode se apoiar numa contagem. Por exemplo, inspirando em 2, exalando em 4. Vai percebendo como o peso do seu corpo se comporta quando o corpo está preenchido.
quando o corpo está se esvaziando, como você se sente, como você sente o peso. E vai rastreando o seu corpo no espaço, de olhos fechados, desenhando o que tem à sua frente, o que tem às suas laterais e o que tem atrás, o que tem nas diagonais, o que tem acima, o que tem abaixo, e chega no corpo. Aos pouquinhos eu vou te convidar a manter a respiração num lugar em que você enxergue, mas sem precisar controlá-la. Você vai trazer suas mãos em frente ao coração e começar a flexionar a palma da mão contra a palma da mão. Gera um calor, um foguinho, uma energia. E aí você vai tocar a pele do seu rosto com as palmas das mãos, fazendo uma conchinha em frente aos olhos. Aos poucos pisca dentro dessa conchinha, abre os olhos, vem afastando as mãos, enxergando as palmas. E aí você vai começar a bater dedinho com dedinho, pontinha de dedo com pontinha de dedo. A gente vai sensibilizar um pouco o nosso toque para perceber aquilo que traz mais estrutura para o corpo, os nossos ossos. E aí vai começar daqui, depois que cessar esse movimento, dar pequenas batidinhas no topo da cabeça, nesse lugar, né? De eu estou aqui, eu estou no presente. Né? E essa capacidade de se localizar espacialmente é o que conta muito sobre a regulação do nosso sistema nervoso, sobre a nossa saúde mental. Aí vem buscando a parte óssea do corpo, dando pequenas batidinhas na testa, desce nas têmporas, na mordida, faz isso de uma forma gentil. E aí a gente vai chegar perto do ombro, dá pequenas batidinhas. Se assim tiver ok para você, mão direita no ombro direito, ok? Senão a gente pode trocar também. E ir se batendo, invertendo, né, nessa diagonal. Mão direita no ombro esquerdo. E a gente vai dando pequenas batidinhas no corpo. Pode ser com a ponta dos dedos, mas naquilo que for mais molinho, mais muscular, a gente talvez dê tapinhas e seja legal também. Então vai passando isso por todo o corpo, quadril, costas, pernas. E aqui nas pernas você pode até bater de soquinho, perceber um pouco mais teu corpo. Ou mesmo dar pequenas batidinhas, esfregar. E faz isso numa perna, só em uma perna. Ativa um pouco esse lado. Observa o outro lado. Parece que a gente tem uma perna e não tem a outra, não sei como é que é nessa sua percepção. E aí, bora acordar o outro lado. Isso. Aos pouquinhos vai cessando, a gente vai só movimentar um pouco o corpo de um lado para o outro. Isso. Aos poucos vai cessando, deixa o corpo parar, deixa os braços pararem. Acessa seu centro novamente e eu vou te convidar a fazer um rolamento pela coluna vertebral. Então você está aqui, aos pouquinhos vem trazendo o queixo em direção à garganta, percebe bem coluna. Vai flexionando a coluna vertebral, arredondando tipo uma bolinha. Desce e observa quando é que passa a ser quadril, flexão sobre o quadril e não mais coluna. Para voltar, empilha as vértebras, vem lá do cóccix, sacro, lombar, torácica, cervical. E vamos de novo. Inspira aqui. Exala, enrolando. Para desenrolar, inspira embaixo. Exala, vem desenrolando, empilhando cada uma das vértebras. Vamos fazer uma última vez até chegar lá no chão?
Chegando aqui, estabiliza as mãos pertinho do tapete, talvez no calcanhar se você precisar. Estende os seus joelhos sem hiperestender e vem alongando a tua coluna vertebral. A sua posterior está começando a dar um alô, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fica aqui um pouquinho. Inspira aqui. Exala, flexiona sobre seu quadril. Tenta alongar as costas e até lá embaixo. Isso, respira aqui um pouquinho. No seu tempo, testa em direção às canelas, mas não necessariamente precisa chegar. Leva as mãos no seu tapete, vem aqui para 4 apoios. E aí, devagarinho, passa as suas pernas para frente. A gente vai construir a nossa meditação, respiração, depois desse momento da gente ter primeiro adentrado, chegado e pedido licença para o corpo. Senta confortavelmente, procura seu suporte se você precisar, como a gente começou. Manta, bloquinho, vê o que faz sentido. Cresce coluna vertebral. Estabiliza teu tronco no centro, relaxa seus braços, as mãos podem tocar os seus joelhos. Eventualmente você pode unir polegar e indicador num gesto, num selo, num mudra que inspira concentração. Percebe como é que está teu corpo agora, mais desperto, mais localizado espacialmente. E começa a inspirar num tempo que seja confortável para você. E você vai exalando no dobro do tempo. Percebe a forma do ar que entra, do ar que sai, como você se sente. Eu vou te convidar a repetir pelo menos 10 ciclos dessa respiração. E vai para esse lugar de assistir como a mente se comporta à medida que você inspira, como o corpo se comporta, quais são as suas sensações. E ao mesmo tempo, quando você exala, se esvazia, o que você sente? E sempre que a mente chamar um pouco mais de atenção, vagar, gritar, falar alguma coisa, volta para a respiração.
Aos poucos vai se despedindo dessa contagem. Começa a respirar de uma forma mais livre. No seu tempo, reúne as palmas das mãos em frente ao coração, celebrando novamente a tua presença. Leva a testa em direção às suas mãos, curvando-se novamente diante de si mesmo, de si mesma. Eu te convido a agradecer aquilo que você sentir de agradecer, a honrar o seu compromisso com a sua pausa, com a sua respiração, com o seu corpo, e a fazer suas intenções para o restante do seu dia, para os objetivos que você quer para hoje, para agora. Aos poucos eleva a sua cabeça, inspira para um. Namastê.